Aleluia, saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meus amados, a palavra que nós temos hoje como tema desses dias, Atos 19, e eu quero me ater a essa passagem, Atos capítulo 19, verso 1, aleluias. Glórias a Deus. Atos capítulo 19, verso 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? E responderam: no batismo de João. E disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que esse momento de reunião, ó Pai, de louvores que nós entoamos a Ti, que o Senhor possa continuar nos dando graça, a falar conosco por meio da Tua palavra, a nos edificar, Pai. Ó Deus, a nos tocar de maneira que sejamos novas criaturas, Pai, com uma mente nova, com um coração novo, a fim de que o Senhor seja louvado, Pai, da maneira que o Senhor merece. Ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, com a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Meus amados, igreja de Éfeso, a Bíblia vai dizer alguns versículos do capítulo 18 que o prepulsor a começar a pregar o Evangelho em Éfeso foi um discípulo chamado Apolo. Só que Apolo, ele era um discípulo de João Batista. Como discípulo de João Batista, ele conhecia até a metade das boas novas. Ele conhecia o batismo do arrependimento, ele conhecia a pregação de João Batista, e a pregação de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque após mim vem outro maior do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Apolo conhecia muito bem sobre quem João Batista pregava, quem João Batista anunciava, porém ele ainda não tinha o total conhecimento daquele que viria depois de Jesus. Ele conhecia que Jesus estava vindo após João Batista. João Batista era o prepulsor da pregação das boas novas. Só que após Cristo, irmãos, viria um outro Consolador. Jesus anunciou que após ele partir, viria outro, na mesma qualidade, na mesma essência, com os mesmos atributos, a fim de consolar, a fim de fortalecer, a fim de trazer à memória dos discípulos aquilo que ele tinha falado durante os 3 anos do seu ministério. Então Apolo começou a pregar, irmãos, e com um coração espontâneo, sabendo que a missão dele era espalhar as boas novas. E as boas novas era que depois de João Batista viria um que traria aqueles que se arrependessem a remissão dos pecados. Até aí está ótimo, meus irmãos. Até aí o homem alcança o objetivo, que é salvação. Só que ao anunciar a palavra de Deus dessa maneira, Apolo, ele ainda não estava com a mensagem total. Ele ainda não tinha
o que aconteceria após Cristo, o que acontece, o que vem depois. Paulo não sabia dizer. E a Bíblia vai dizer no versículo 26 do capítulo 18, que ele começou a falar ousadamente na sinagoga, o discípulo Apolo. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. O que aconteceu? Apolo era um discípulo que ele estava muito empolgado. A missão dele, irmãos, o que ele estava se propusendo a fazer era algo digno. Era algo que, na maioria das vezes, ninguém queria fazer. Mas Apolo, ainda que não tinha a total mensagem, o total domínio daquilo que ele poderia falar, ele estava pregando. Só que Priscila e Áquila sabiam a mensagem total. Eles conheciam que após Cristo viria um Consolador. Aquele que seria uma espécie de auxílio, irmãos, aos cristãos. E eles pregam isso a Apolo. E Apolo, ao ouvir a mensagem, ele logo se empolga a querer anunciar mais e mais aquilo que ele tinha ouvido. Só que quando Paulo chega em Éfeso, o que Éfeso tem, irmãos, é uma mensagem que ainda está incompleta. Eles conhecem o batismo de João Batista, eles são discípulos de João Batista, só que eles ainda não conhecem ainda a mensagem sobre o Consolador, aquele que viria após Cristo, aquele que seria o auxílio, aquele que seria o Consolador, aquele que fortaleceria os cristãos, aquele que traria a mensagem de maneira mais fácil de ser interpretada, irmão. O que eu fico pensando eles tinham uma mensagem incompleta, e como que é a vida, irmãos, daqueles que só conhecem a mensagem pela metade. Como é saber que Cristo veio, mas não conhecer, irmãos, que após Cristo veio um outro Consolador. É aquilo, talvez não sintamos falta daquilo que não conhecemos ainda. Só que Paulo chega em Éfeso e anuncia-lhes um batismo, anuncia-lhes que existe o Espírito Santo. E após eles conhecerem essa mensagem, após eles saberem que havia outro, irmãos, que agora não está fora, mas está dentro deles, passa a trazer um conteúdo maior, passa a causar neles uma vontade de também fazer parte dessa mensagem, de fazer parte desse povo que agora é templo, é habitação de Deus, é aqueles que agora não tem Deus fora, irmãos, mas tem Deus dentro. E o que eu acho engraçado eles não conheciam, irmãos, o Espírito Santo, mas não quer dizer que eles não o tinham. Por que eu falo isso? Porque uma vez que eles creram, irmãos, eles não poderiam crer por vontade própria, eles não poderiam ter essa autonomia, irmãos, de crer por natureza humana, porque a Bíblia diz que para crer, irmão, precisa ter fé, só que fé é algo que não vem de nós, vem de Deus, é um dom. Então, uma vez que eles creram, eles não creram por si só, eles creram porque eles foram movidos, e movidos por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que interpreta a fim de que nós creamos. Se Ele não faz com que a mensagem tenha sentido em nós, irmãos, a gente não crê, a gente não confessa, a gente não se arrepende. Então eles tinham, mas não sabiam. E o fato de eu ter e não saber, irmãos, causa uma diferença enorme. Eu digo isso porque na minha vida, depois que eu conheci Jesus, irmãos, depois que eu conheci as Escrituras, eu percebi muita coisa que o Espírito Santo fez na minha vida, mas que eu ainda não sabia que era Ele. Eu digo isso porque eu, quando mais jovem, eu convivia numa roda de amigos bagunceiros, eu sempre fui muito descolado, porém eu tinha uma consciência que hoje eu sei que não era minha. Eu vivia numa roda de amigos que passava-se passava-se o fumo, a maconha, aí quando chegava em mim, pulava eu, porque eu não queria.
Mas depois passava o pó e eu estava sempre nessa roda, mas quando chegava em mim eu nunca quis saber disso, eu nunca quis experimentar, nunca tive curiosidade, isso nunca me atraiu. E é estranho porque eu estava numa roda de amigos, eu fazia parte, eu ia para os mesmos lugares que eles, eu fazia praticamente as mesmas coisas que eles, se vestia do mesmo modo, só que nessa parte eu não conseguia, irmãos, não ia. Eu tinha oportunidade, era me oferecido, mas eu nunca experimentei, nunca usei, irmãos. E isso sem ninguém me dizer assim, não usa, não experimenta. Eu tinha total liberdade de fazer essa escolha de usar, irmãos, de fazer o uso de drogas, mas nunca fiz. Nunca também fui entregue a beber demais. E aí, depois que eu me converti, depois que eu conheci Deus, eu entendi, irmãos, que era Deus me privando, irmãos. Era Deus me guardando de coisas que eu não imaginava. Ainda que eu queira falar assim, não, eu não queria, eu nunca participei, mas não era eu, irmãos. Era certeza que era o Espírito Santo privando a minha vida, me guardando, me livrando do mal, ainda que eu não tivesse consciência disso. Mas depois que eu conheci o Espírito Santo, depois que me falaram sobre Ele, eu entendi, irmãos, que Ele sempre estava lá. Ele sempre esteve lá, irmãos. Eu acredito que se você fazer uma retrospectiva, irmãos, da tua vida, em algum momento você vai perceber que o Espírito Santo te tocou, mas você não sabia que era Ele. Ninguém tinha te falado ainda sobre Ele. E você estava como os discípulos aqui de Apolo, como os discípulos de João Batista. Eu até creio em Deus, eu até creio em muita coisa, mas eu nunca ouvi falar sobre esse Espírito Santo. Mas depois que nós passamos a ouvir, irmãos, depois que nós passamos a conhecer Ele, entender que Ele sente ciúmes de nós, entender que Ele é um agente, irmãos, que está sempre em nós, nos fazendo compreender a vontade de Deus, aí a gente fala, era Ele, foi Ele, irmãos, foi por causa dEle, eu só cheguei no caminho, irmãos, eu só encontrei a porta, eu só ouvi a voz do pastor, irmãos, porque o Espírito Santo me conduziu até aqui. Aleluias, foi porque o Espírito Santo conduziu você até aqui, irmãos. Aleluias, nós temos que bem dizer a Deus, porque Ele, irmão, nos conduziu. E é aquilo, Ele não nos empurrou, irmãos, Ele não nos forçou a entrar, Ele nos guiou. Aleluias, e o Espírito Santo é esse agente, irmãos, é aquele que guia. Aleluias, e ainda que estejamos fora, irmãos, Ele sempre vem trazendo a luz, Ele sempre vem nos trazendo para o caminho de volta, e aí a gente sai para longe, Ele vem e traz para perto de novo, e parece que no momento que eu estava mais longe de Deus, irmãos, foi quando eu estava mais perto dEle, porque foi um momento em que eu não conhecia Deus, eu nunca tinha entrado numa igreja, eu nunca tinha me relacionado com Deus pessoalmente, assim, irmãos, com afinco. Então era algo que para mim era muito distante eu entrar numa igreja, eu ser um cristão. Só que essa distância, irmãos, foi encurtada. Deus, ele me chamou de uma maneira tão dócil, de uma maneira tão bela, que aquele que estava muito longe, irmãos, do nada estava dentro da casa dele, do nada estava querendo ouvir sobre ele, falar com ele. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo faz isso, e sem forçar, não é por força, não foi por violência, foi Ele conduzindo ao caminho da verdade, e é o Espírito Santo fazendo isso, Ele faz de maneira bela. E Ele diz, e Paulo faz essa pergunta, o que vocês receberam quando creram? A gente recebemos aquilo que João Batista pregou, e aquilo que João Batista pregou é o arrependimento dos pecados. Só que Paulo agora tem uma mensagem nova, tem uma história nova, que eles não conheciam ainda, e a história é o Espírito Santo de Deus. E ele disse, ao que lhe responderam, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aleluias. Paulo, ele não fala em termos de salvação, irmãos, ele fala em termos de conhecimento, porque talvez, irmãos, crer, estar dentro da igreja é o primeiro passo, é o princípio da carreira cristã, irmãos.
mas que conhecer o Espírito Santo é a evolução dessa caminhada. Não, é impossível nós, ou qualquer um, irmãos, amadurecer na fé, crescer, se desenvolver, irmãos, como uma nova criatura, se ele não conhecer o Espírito Santo. Ele pode crer, irmãos, ele pode se arrepender, mas sem o Espírito Santo ele vai continuar menino na fé. Ele não vai amadurecer a ponto de crescer, desenvolver os seus talentos, aquilo que ele pode ter como função no corpo. Eles tinham muita coisa, irmãos, mas lhes faltava o principal, que é conhecer sobre o Espírito Santo, entender sobre ele, irmãos. E sabe o que me chama muita atenção nisso? Paulo, ele achou de extrema importância que eles soubessem sobre isso, que eles tivessem conhecimento sobre este assunto. Por quê? Porque uma vida cristã, irmãos, não pode estar separada do Espírito Santo. Uma igreja não pode estar separada do conhecimento desse agente, dessa pessoa. É impossível dizer que eu sou cristão se eu não me relaciono com ele, se eu não conheço o Espírito Santo, se eu ainda não ouvi falar, se eu ainda não me tornei íntimo dele. Por quê? Porque ele é o agente revelador do reino, irmãos. O reino dos céus se revela a nós agora, irmãos, por meio do Espírito Santo. Aleluias. O que eles tinham era uma mensagem incompleta, e por não conhecerem, não saberem sobre o Espírito Santo, o reino de Deus não se revela, irmãos, de maneira a que seja gradativa. Aquilo que eu sei hoje, irmãos, pode ser pouco se eu não conhecer o Espírito Santo. Aquilo que eu sei hoje pode ser pouco se eu não me relaciono com o Espírito Santo, irmãos. Por quê? Porque o Espírito Santo é exatamente aquele que pega as Escrituras, a verdade de Deus, a vontade de Deus, e ele aplica ela na nossa vida. Quanto mais longe eu estou do Espírito Santo, menos eu entendo o que Deus quer para mim, irmãos. Quanto mais longe eu estou do Espírito Santo, menos eu entendo qual é a vontade de Deus, não só para mim, mas para a igreja, para o corpo, irmãos, para a minha função na terra, para a minha função como cidadão. E o que pode ficar aqui, irmãos, a pergunta que a resposta deles a Paulo nem sequer ouvimos sobre o Espírito Santo, nem sequer sabemos que ele existe. Aleluias. Irmãos, a grande dificuldade hoje não é falar sobre o Espírito Santo, porque estamos ouvindo e vamos ouvir no decorrer dessa semana muito, e ainda é falado muito sobre o Espírito Santo, irmãos, mas aquilo que é falado às vezes é pouco aplicado, irmãos, na vida. Porque o Espírito Santo parece mais uma matéria que eu entendo teoricamente, mas na prática, irmãos, tem pouco efeito. Tem pouco efeito, irmãos. Eu digo isso na vida da igreja, eu digo isso na vida pessoal nossa. Porque quanto mais temos dele, irmãos, mais efeito causamos, não só em nós, mas naqueles que estão à nossa volta. O impacto da igreja, irmãos, depois da descida do Espírito Santo, ela é evidente no livro de Atos, irmãos. A igreja está fechada, está esperando descer as instruções, a vontade de Deus, e depois que o Espírito Santo desce, ela começa a impactar, irmãos, aqueles que estão à sua volta. Ela começa a ter uma dimensão, irmãos, maior. Por quê? Porque agora o agente revelador do reino, o agente revelador da vontade de Deus, agora está no meio deles. E agora eles têm uma vontade maior, um desejo maior, uma sede maior de Deus, irmãos. E a igreja, ela tem um impacto, ela tem uma profundidade maior naquilo que ela faz, naquilo que ela se propõe a fazer, a falar. Aleluias. E vemos pouco isso hoje, irmãos. Porque na maioria das vezes as pessoas estão entendendo o Espírito Santo como alguém que é um doador de poder, irmãos, que é um doador de dons.
mas esquece que Ele é um doador da vida, que Ele é um doador das verdades de Deus, irmãos. Ele nos doa, irmãos, daquilo que Ele tem. Ele não tem só dons, irmãos. Ele não tem só poder. Ele tem uma voz pessoal que muda, irmãos, a nossa natureza, que impacta, irmãos, a nossa vida, de maneira que não somos mais os mesmos depois que Ele nos toca, depois que Ele habita em nós, irmão, depois que Ele fala conosco, depois que Ele revela a sua vontade a nós. Aleluias. Por quê, irmãos? Porque temos ouvido falar desse Espírito, mas temos pouco, irmãos, falado com Ele. Temos pouco feito uso, irmãos, das ferramentas, do conhecimento que Ele tem revelado a nós. Aleluias. E Paulo perguntou a eles, no verso 3, em que, pois, fostes batizados? Eles responderam, no batismo de João, que não é um batismo errado, irmãos, mas é a iniciação, foi o início da carreira cristã deles. Mas ele disse, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Logo, qual foi a ação deles, irmãos? Eu quero daquilo que você está dizendo, Paulo. Eu quero desse Espírito. Eles já tinham, irmãos, mas o fato deles não saberem que eles tinham causou uma diferença enorme na vida deles. Eles tinham a bicicleta, como o pastor tinha aqui, mas eles nunca tinham andado. Irmãos, eles não sabiam que podiam andar de bicicleta. Eles tinham ela, mas não sabiam andar. Eles estavam andando a pé, podendo andar de bicicleta. Tem gente que está andando de bicicleta, podendo andar de carro, irmãos. Tem gente que anda de carro, mas poderia estar andando de Ferrari. Tem gente que anda de Ferrari, mas poderia estar andando de foguete. O que é que eu estou dizendo com isso, irmãos? A gente está, irmãos, num nível que poderia estar num nível maior. A gente está num nível de maturidade, mas deveria estar numa maturidade maior. A gente deveria estar não só andando, correndo, mas voando, irmãos, na presença de Deus. Não estamos fazendo isso ainda porque não conhecemos ainda, irmãos, a profundidade, a largura, a altura, irmãos, daquilo que o Espírito Santo pode fazer na minha e na tua vida. Aleluia. Eles estavam andando a pé porque não conheciam a bicicleta, irmãos. Sabe o que temos hoje, irmão? Nós temos o conhecimento de que existe uma bicicleta, mas não estamos utilizando. Só que essa bicicleta, irmão, certamente pode se tornar um carro. E esse carro certamente pode se tornar um foguete, irmãos. E como diz uma frase aí, foguete não tem ré, irmãos. Sabe o que acontece com a vida de todo cristão? Uma vez que ele é habitado pelo Espírito Santo, ele não pode mais voltar para trás, irmãos. É só para frente. Não tem como falar assim, eu não quero mais isso, eu não quero mais participar, eu não quero mais fazer parte da igreja. Não. Uma vez que fomos tocados, irmãos, uma vez que fomos habitados por Ele, o único meio irmãos, é o alvo. É como Paulo disse, eu estou caminhando para o alvo, para aquele, irmãos, que me chamou, para aquele que me propôs uma carreira, irmãos. É isso que devemos como cristãos, como aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, vamos caminhar para frente, irmãos. Vamos andar, parar, irmãos, não é opção para o cristão. Estagnar a vida, irmãos, estagnar o nosso nível de espiritualidade estamos deixando a bicicleta parada, estamos deixando o carro estacionado, irmãos, estamos deixando o foguete no chão. Aleluias. O que precisamos irmãos, colocar combustível nisso, começar a pedalar, irmãos, começar a olhar o alvo, a começar a ver, irmãos, que o Espírito Santo tem muito mais do que já experimentamos até este momento hoje. Qual é o teu nível de maturidade, de profundidade, de intimidade com o Espírito Santo? Eu digo que é baixo, irmão, sabe por quê? Porque se estivéssemos num nível que Ele deseja, que Ele espera, irmãos, não estaríamos andando ou correndo, estaríamos voando na Sua presença, estaríamos voando alto, irmãos, estaríamos pedindo, estaríamos desejando, estaríamos com mais fome, com mais sede. Sabe por quê? Porque é o que Ele produz em nós, irmãos, sede de Deus, fome de Deus.
Quando vemos uma igreja que está parada, irmãos, não só no nível de uma igreja local, mas de uma igreja nacional, irmãos, é porque essa igreja está se relacionando pouco com esse Espírito. E em muitos lugares talvez eles precisam ouvir que existe um Espírito que revela as verdades de Deus, que existe um Espírito que nos proporciona, irmãos, viver coisas maiores e maiores do que estamos vivendo. Sem sombra de dúvidas, irmãos, estamos estacionados nesse sentido, nesse conhecimento, irmãos. Nós estamos parados. Aleluias. E é aquilo, não estamos como os discípulos de Éfeso, irmãos, porque eles nem sequer sabiam que existia o Espírito Santo. Nós estamos um passo à frente deles, mas estamos mais atrasados que eles, porque eles não sabiam e nós sabemos. E nós não estamos andando de bicicleta sabendo que nós temos uma, eles não sabiam que tinham. Aleluia, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Aleluias. Uma vez que somos introduzidos no Evangelho, irmãos, conhecemos as boas novas, logo eu entendo que Deus, Ele colocou a nós uma bicicleta nas nossas mãos. Só que a intenção de Deus não é que fiquemos com essa bicicleta para o resto da nossa vida. Não, é que troquemos, irmãos, de veículo. É que troquemos de marcha, irmãos. É que evoluímos na presença de Deus, cresçamos, irmãos. E o que estamos vendo é uma igreja que está parada. Aleluias. E estes dias, irmãos, certamente são dias de que Deus, Ele quer injetar um combustível em nós, irmãos. Ele quer nos energizar, irmãos, de dentro para fora, a fim de que esse conhecimento que vai ser passado durante estes dias, ele gere em nós, irmãos, uma proporção em nos injetar para frente, em nos colocar para frente, irmãos, de querer mais de Deus, de querer pedir mais as coisas que são de Deus, irmãos, de querer agir mais, de estar mais presente, de ser mais atuante na igreja, irmãos, no corpo. Aleluias. Por quê, irmãos? Porque Deus está precisando de pessoas que queiram trabalhar, que queiram fazer parte, irmãos, que não queiram somente ser espectadores, mas participar, irmãos. E não participamos se o Espírito Santo não estiver em nós. Se não falarmos assim: Espírito Santo, o que eu posso fazer? Qual é a atividade que eu posso me infiltrar? O que eu tenho que pode acompanhar o corpo, que pode ajudar o corpo a crescer? Irmãos, sem essas perguntas, sem esse relacionamento com o Espírito Santo, irmãos, vamos achar que estamos no corpo e somos um membro inútil, que não tem nem sequer, irmãos, uma utilidade. E uma vez que você se sente inútil dentro do corpo, irmãos, não é culpa do corpo, irmãos. É culpa nossa de que estamos falando pouco com o Espírito Santo, e por isso Ele não está nos dando tarefas, habilidades. Aleluia. Sabe o que acontece depois que eles são batizados, irmãos? Uma vez que eles são cheios desse conhecimento de que agora existe um Espírito que guia, que consola, que fortalece, eles logo são cheios. E eles são cheios de dons, de talentos. Eles começam a profetizar, a falar em línguas. Sabe por quê, irmãos? Eles estavam com um talento lá, mas eles precisavam saber que eles tinham. E o Espírito Santo revelou eles. E o Espírito Santo começa a revelar que a uns tem o talento de profetizar, a uns tem o talento de falar em línguas, e outros tem o talento de cura, e o outro tem o talento de ensinar, e o outro tem o talento de cuidar, de falar. Sem o Espírito Santo, irmãos, a igreja morre, os talentos morrem, tudo fica parado, irmão, estacionado. Aleluias. Mas o Espírito Santo, ele veio exatamente, irmãos, para que o corpo não pare, para que o corpo não se engesse, irmãos, para que ele não fique demasiadamente estacionado, paralisado, irmãos. Glórias a Deus. Glórias a Deus, porque Paulo ele chega em Éfeso e logo ele anuncia que o Espírito Santo, irmãos, vai começar a mexer ali, que o Espírito Santo vai começar a lançar sobre eles, irmãos, sobre aquela igreja, uma unção, vai começar a dar a eles talentos, capacidade, a fim de que a igreja comece a ser impactante.
É a função, irmãos, que o Espírito Santo exerce no corpo. É que a igreja tenha um impacto, irmãos, onde ela está inserida. Aleluias. E cada vez que a igreja entende isso, irmãos, a igreja passa a ser, aleluias, uma luz em meio às trevas. Ela passa a ser sal em meio a um lugar que está desgostoso, irmãos, porque ela está dando lugar, ela está usando, ela está sendo usada, ela está usufruindo, ela está recebendo do Espírito, irmãos, aquilo que ela deveria receber. Aleluias. E que isso fique exatamente como uma lição a nós, irmãos. Precisamos largar a bicicleta e partir para a próxima fase, irmãos. Precisamos sair da onde estamos e pegar o próximo meio de transporte, irmãos. Mas não fiquemos parados. Mas não fiquemos a ponto de alcançar, irmãos, o céu, a ponto de alcançar o alvo da nossa fé. A necessidade de que consigamos prosseguir, irmãos. Vamos para frente. Qual é a próxima etapa da igreja, irmãos? O que a igreja precisa viver em 2022? O que a igreja precisa viver, irmãos, nesse século? O Espírito Santo está prontamente a revelar, irmãos, o que a igreja precisa fazer para que ela seja mais atuante, que ela seja mais impactante no ano de 2022, irmãos. Aleluias. Sem Ele, a igreja vai continuar parada, sem força, enfraquecida, perdendo, irmãos. Perdendo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, irmãos. Alguns falavam em línguas, irmãos, e outros profetizavam. E a Bíblia diz que em um grupo de 12 pessoas, Deus, Ele começa a agir em Éfeso através de um grupo de 12 pessoas. Só que Ele começou a agir em Éfeso através de Paulo. E o conhecimento que Paulo trouxe a Éfeso foi: existe o Espírito Santo, amém, irmãos? Ele não morreu, irmãos. Ele não está longe, pelo contrário, Ele está aí. Aleluia. O que isso significa, irmãos? Sermos cheios do Espírito Santo. O que isso significa? Sermos habitação do Espírito de Deus, irmãos. Aleluia. Significa muito mais, irmãos, do que somente um conhecimento raso, prático, irmãos. Deus, Ele quer que isso seja prático. O Espírito Santo precisa ser prático na minha e na tua vida. Eu preciso praticar o Espírito Santo. Aleluias, todos os dias, cada segundo da minha vida, eu preciso entender o que Ele está dizendo para mim, o que Ele está querendo para a minha vida, qual é a vontade de Deus que Ele está revelando hoje, irmãos. Amanhã, aleluias, o que Deus quer que você faça, o Espírito Santo vai revelar. Amém? A minha oração, e que seja a sua, Espírito Santo, venha. Eu conheço, eu sei que você existe, só que agora eu quero que o Senhor venha com mais porção, com mais conhecimento, com mais revelação daquilo que eu já tenho. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, irmãos. Peça isso para Deus. Talvez você esteja num nível e o Espírito Santo quer te levar a outro, irmãos. É uma profundidade, é um crescimento, e isso não se faz se não temos o Espírito Santo, irmãos. Aleluias. Espírito Santo de Deus, Pai eterno, Cristo Jesus, Santíssima Trindade, venha a nós, venha ao teu reino e venha fazer a tua vontade, Pai. Ó Deus, o que eu quero entender, ó Pai, é que como os discípulos de João Batista que estavam em Éfeso, Pai, eles estavam em um nível, só que existia um nível maior, Pai, para que eles alcançassem. Ó Deus, só que eles não iriam alcançar sem o Espírito Santo. Ó Deus, e eles não tinham conhecimento e foi passado a eles, e nós temos esse conhecimento, Pai. E o que eu tenho no meu coração eu estou em um nível, Pai, mas certamente o Senhor quer me levar num nível maior, Pai, de intimidade, de conhecimento. Ó Pai, eu sei que o Senhor quer me levar ao choro, Pai. Eu sei que o Senhor quer me levar ao riso, à alegria, Pai. Eu sei que o Senhor quer me levar a um conhecimento que eu ainda não tenho. Sabe por quê? Porque o Senhor é uma fonte inesgotável, Pai, de prazer, de doçura, de consolo. Ó Deus, eu peço perdão porque certamente tudo isso está como um oceano à minha frente, Pai, mas eu tenho experimentado somente gotas disso, Pai.
E certamente a igreja ainda não teve a dimensão desse oceano. E ainda estamos com os tornozelos ainda, Pai. Estamos molhando os pés deste oceano, quando deveríamos estar, Pai, mergulhados, aprofundados nesse oceano de conhecimento, de prazer, Pai, que é possível ter no Senhor, ó Pai. Então vem, Espírito Santo, nessa noite, revela esse oceano a nós. Revela essa imensidão, Pai. Essa imensidão, Pai, de grandeza, de glória que existe, Pai, mas que não experimentamos ainda. E não é culpa sua, Pai, porque o conhecimento é dado. O Senhor, ó Pai, é como um livro aberto. O Senhor é como uma fonte, Pai, somente a ser experimentada. Ó Senhor, venha, nos guia a fonte, nos guia as águas, Senhor, que jorram do Teu trono, ó Pai. Ó Deus, nos guia, nos mostra os caminhos da pedra, Pai, e vamos andar por ele. Ó Pai, nos tira o tampão dos ouvidos, para que possamos ouvir a voz do bom pastor. Ó Senhor, nos tira a escama dos nossos olhos, para que possamos ver, Senhor, os verdes pastos, ó Pai, à nossa frente. Nos guia, Pai, vem, Senhor, porque certamente o Senhor tem um oceano a revelar a Tua igreja, Pai. Oh, Pai, aleluias. Vem, Espírito de Deus, o Senhor já está em nós. Oh Deus, aqueles que estão prostrados, levanta, Pai. Aqueles que estão caminhando a passos curtos, ó Pai, injeta neles uma carga, Senhor, de glória, a fim de que eles comecem a correr na Tua presença. Ó Pai, cada ferramenta que seja útil, Pai, nos ensine a usar, nos capacita. Certamente, Senhor, há uma igreja com um potencial enorme aqui, Pai. Ó Deus, mas é uma igreja ainda que não mergulhou, não se aprofundou. Existem pessoas aqui, Pai, eu sem sombra de dúvidas, Pai, que são profetas na Tua presença. Ó Pai, que tem uma boca, Pai, a falar do Senhor, Pai, mas ainda não abriram essa boca. Ó Deus, a profetizar, a falar. Porque, Pai, precisam do Teu Espírito, Pai. Precisam crescer, precisam amadurecer. E eles não farão isso se o Senhor, Pai, não nos tocar, não nos iluminar, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Toca, aviva em nós, ó Pai. Aviva. Se precisamos de um avivamento, Pai, nos toca, Senhor. Ó Deus, se precisamos de despertamento, nos desperta, Pai. Ó Senhor Deus, porque queremos falar, queremos ouvir, queremos ver, Pai, da imensidão da Tua glória, Pai. Ó Deus bendito, nos leva, revela esse oceano, Pai, que está à nossa frente. Ó Pai, que o Teu Espírito nos conduza às profundezas, Senhor, às profundezas de conhecê-lo, ó Pai, e de não só ouvir falar. Oh Papai, oh, leva a Tua igreja, Senhor, a crescer, a evoluir, a entender mais o Senhor, ó Pai. Como esses discípulos que estavam com a metade da mensagem, Pai, com a metade daquilo que eles poderiam ter. Ó Deus, não nos deixa, Pai, na metade. Nós queremos crescer. Nós queremos participar, Pai, do reino. Nós queremos, ó Deus, tem em nossas mãos também, Pai, a capacidade de participar disso. Nos faça agentes desse reino, Pai, embaixadores, aqueles que levam a mensagem das boas novas, Deus, para que a Tua glória, ó Deus, invada essa terra, para que a Tua glória, ó Deus, alcance aqueles que estão perdidos. Ó Pai, aleluias, ó Espírito de Deus, aleluias. Clame a Ele aí, diga vem, diga revela, Senhor, revela a nós, ó Papai, as Tuas verdades, a Tua vontade. Ó Papai, dá sonhos, Pai, dá revelação. Faz quanto tempo que os Teus filhos não sonham, ó Pai. Aleluias. Faz quanto tempo que os Teus filhos não profetizam. Pai, que seja um start,
Ó Deus, que estes dias sejam um start, Pai, para o nosso despertamento, para o nosso crescimento. Aleluias. E não vamos estar caminhando na Tua presença, Pai. Certamente o Senhor vai nos dar, aleluia, essa capacidade de voarmos, ó Pai, de andarmos, ó Deus, na velocidade da luz, da Tua vontade, para a Tua glória, Pai. Aleluias, Pai, aleluias. Uma salva de palmas a Deus. Bendito seja o Senhor, aleluias. Glórias a Deus, glórias a Deus, irmãos, glórias a Deus. Faz uma diferença enorme, irmãos, quando sabemos que o Espírito Santo quer nos levar às águas profundas, a beber, irmãos, de uma água que jorra, a perder, irmãos, de vista. Aleluias, faz uma diferença, irmãos. Não conhecemos a história desses discípulos depois desse start, irmãos, mas certamente o que eles estavam fazendo foi potencializado, foi acrescido, irmãos, certamente porque quando o Espírito Santo vem, irmãos, Ele potencializa, Ele capacita, Ele injeta, irmãos, conhecimento, Ele injeta sabedoria, Ele injeta poder, irmãos, Ele injeta consolo, confiança. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Que aconteça isso, irmãos, nesses dias. Que o Espírito Santo comece a mexer conosco, irmãos, mexer, agitar, irmãos, aqui dentro do meu coração, do teu coração, a fim de que nós vejamos tudo que Ele tem, irmãos, ainda a fazer pela minha vida e pela tua vida. Aleluias. Ele não fará isso sem você, irmãos. Ele quer você, Ele quer a tua vida, Ele quer o teu talento. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, quer falar alguma coisa? Aleluias. Então aguarde mais um instante. O grupo de louvor, por mais um momento aqui. Aleluias. Louvado, irmãos. Não perde aí, irmãos. Não perde o foco. Continue concentrado em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor.
Senhor. No começo do culto eu fiquei perguntando, eu falei, meu Deus, o que aconteceu com essa igreja? Igreja de Éfeso. Por que ela é tão conhecida? Por que ela é tão citada? 3 vezes pelo menos na Bíblia ela é citada. E aí o pastor Wesley falou assim, a gente não sabe o que aconteceu com esses 12 homens, né? E eu lembrei de Apocalipse, que tinha a carta quando Deus falou com eles, né? E olha aí o que aconteceu. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança. Você não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suporta as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, né? Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Senão eu virei a ti e removerei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que você odeia as obras dos nicolaítas. Amanhã eu vou falar para vocês quem eram esses daí, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito. Bendito é o Senhor. O que Deus tinha dito para eles, olha, vocês andam certo, mas tem uma coisa aí que vocês caíram, vocês erraram. Mas eu tenho um conselho para dar para vocês. Volta às primeiras obras. Você lembra quando você aceitou Jesus? Como é que foi naquela semana que você aceitou Jesus? Como é que você andava na rua? Eu parecia que não pisava no chão. Estava flutuando, porque o Espírito Santo encheu a minha vida, irmãos. O vazio que eu tinha dentro de mim estava preenchido. Você lembra disso? Quem consegue lembrar disso? A bênção de Deus sobre a nossa vida, irmã Paula. Oh, aleluia! Nós não precisamos mais andar vazios, andar medrosos, andar buscando preencher as nossas vidas com alguma outra coisa, porque o Espírito Santo preencheu tudo, irmãos. O Espírito Santo, ele encheu de tal maneira que não sobrou espaço para mais nada. Toda a tristeza foi lançada fora, toda a amargura, toda a insegurança, tudo isso o Espírito Santo tirou da nossa vida, irmãos. E hoje nós podemos andar em novidade de vida. E nós podemos dizer, como diz a música aqui, né? Para te adorar, Senhor. Nós vivemos para adorar a Deus, nós não vivemos para outra coisa, irmão. Nós até fazemos outras coisas, mas para adorar a Deus. Eu trabalho para adorar a Deus, eu estudo para adorar a Deus, eu faço qualquer coisa, eu vou no supermercado porque eu adoro a Deus, irmãos. E quando eu falo de Jesus é porque eu adoro a Deus. Se eu venho para o culto é porque eu vou adorar a Deus, irmãos. É porque eu já adoro a Deus. Aleluias. Santificado é o nome do Senhor. Eu quero falar sobre esta palavra que ele falou assim, olha, tenho contra ti que você caiu. Mas ele diz assim, arrepende-te. Arrepende-te. Você sabe qual é o teu ponto fraco? Você sabe onde você tem dificuldade para lidar com o Evangelho? Então você vai dizer para Deus agora, última oração. Senhor, eu me arrependo, porque eu tenho tentado, mas eu não tenho conseguido. Mas Espírito Santo, o Senhor habita em mim, e o Senhor pode me dar força para eu resistir a tudo isso, para eu ter vitória. Eu confesso agora este meu pecado, eu confesso agora esta minha luta, eu confesso agora esta minha dificuldade. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, me convence do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Deus pode te dar força, você crê nisso? Ele vai te dar então, em nome de Jesus. Vamos orar terminando, e você vai, em nome do Senhor, você vai confessar a tua vitória, mas você também vai confessar a tua derrota. Você vai dizer para Deus, Deus, em nome de Jesus eu confesso agora, porque eu quero a vitória, amém, irmãos? Vale a pena? Você acha que vale a pena? Então vamos fazer isso em nome do Senhor. Levanta as tuas mãos. Aleluias, aleluias. O grupo de louvor vai cantar mais uma vez, e você vai falar tudo isso que eu te falei. Você vai fazer confissão.
da tua carência, da tua necessidade do Espírito Santo na sua vida e da tua incapacidade também. Você vai confessar isso agora em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar mais uma vez? Bendito é o Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Levanta tuas mãos ao Senhor. Oh, confessa agora. Oh Deus, libera, Senhor, libera a tua igreja, Senhor. Oh Deus, perdoa os teus pecados, Pai. Oh Deus, santifica a tua igreja, Senhor. Limpa a tua igreja agora, Senhor. Transforma toda a situação mal em bênção, Senhor. Toda maldição, Senhor. Ó Deus, que muitas vezes nós mesmos arrumamos para nós, Senhor. Toda dificuldade, Senhor. Ó Deus, liberta agora, Senhor. Cura o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que haja libertação, Senhor. Ó Deus, para que possamos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, porque o Senhor procura adoradores que te adorem em espírito e em verdade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo nos convence. É só o Senhor que tem este poder, é só o Senhor que tem esta autoridade para nos convencer, ó Deus querido, de tudo aquilo que não conseguimos fazer, Senhor. Pai, mas queremos estar livres na tua presença. O Senhor veio para libertar o cativo, Senhor. Liberta-nos agora, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor veio para dar vista aos cegos, Senhor. Abre a nossa visão espiritual, Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor veio para quebrar as cadeias, Pai. Tudo aquilo que nos prende e nos impede, Senhor, ó Deus, de estarmos diante do Senhor, Pai amado. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Nós te glorificamos, Pai, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Deus, aleluia, aleluia, santificado é o teu nome, Pai. Venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino sobre nós, Pai. Ó Deus, que seja feita a tua vontade e não a nossa, que seja, Senhor, aqui na terra como é aí no céu, Senhor. Ó Deus, nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias, amém, queridos. Diga glória a Deus. Aleluias. Queridos, se você puder, amanhã faça um jejum. Faça um jejum amanhã. Consagre a tua vida. Hoje é meia-noite, você vai dormir. Antes de dormir, dobra o teu joelho. Fala: Deus, eu quero consagrar um jejum ao Senhor, Pai, para que o teu Espírito tenha liberdade na minha vida, para que o meu ouvido espiritual esteja aberto, para eu ouvir a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos?
Deus abençoe a sua vida. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém, querido? Dá a paz do Senhor para o teu irmão, abençoa a vida dele, abençoa a tua irmã, em nome de Jesus.